Olá, amados. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Hoje tem aqui um convidado especial que vai trazer a palavra para mim e para ti. Ele é que vai partilhar o que Deus colocou no coraçãozinho dele conosco e vamos ser abençoados. Eu torço, oro, intercedo para o ministério do meu esposo. E você sabe que ministério não é só ministério eclesiástico, né? Tem o ministério do casamento, o ministério a esposa, outro ministério seu trabalho, outro ministério que a pessoa possa vir ter tudo que você faz. É considerado como se fosse um ministério. E hoje eu trago o meu esposo para a honra e glória do Senhor, para partilhar o que Deus colocou no coraçãozinho dele, para que eu e você saia daqui muito mais do que alimentada. Tchan, 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 tchan. Olá, paz do Senhor a todos. Amém. Hoje, como vocês podem perceber, Vou ajeitar aqui a câmera. a pregadora oficial vai estar um bocadinho de folga. E hoje eu vou estar aqui ministrando uma palavra Só me da alimentar. parte do Senhor. Espero que também vocês possam se alimentar através da palavra de Deus. Amém. A palavra que eu vou falar está no livro de Juízes, Amém. capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz dessa maneira: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Amém. Esse contexto aqui bíblico, como descreve, era o povo de Israel. Ele, por vezes, estava na presença de Deus e, por vezes, ele saía da presença de Deus. E numa dessas vezes que eles saíram da presença de Deus, eles ficaram cativos, subjugados a um povo, o povo filisteu, por 40 anos. E depois desse período de 40 anos, Deus providenciou um resgate. Não é? Qual era esse resgate? Era um menino chamado Sansão. Ele ia nascer com uma força sobrenatural, não é? E ele iria nascer como nazireu de Deus. Mas o que é nazireu? O que significa nazireu, né? Nazireu conforme diz aqui, uma criança que é consagrada desde o ventre, e tem dois tipos de nazireu. O primeiro nazireu é aquele que faz um voto a Deus por um determinado tempo. Ele se consagra a Deus e faz um voto dizendo que não vai cortar o cabelo até determinado tempo e não vai tocar nem em bebida forte, nem tocar em coisa impura, consoante diz aqui o texto. Né? E quando chegar no final do prazo do voto dele, ele raspa a cabeça e queima o cabelo dele em holocausto a Deus. Já no caso de Sansão, ele era um nazireu que ia da nascença dele e até o fim da vida. Ele era um nazireu para toda a vida. Existem esses dois tipos de nazireu e Sansão era o segundo nazireu. Ele era nazireu do começo da sua gestação até o fim da sua vida. Nazireu para a vida toda. E ele nasceu com a promessa de libertar o povo das mãos dos inimigos. Não é? E o povo sofria muito durante 40 anos. Não é? Agora eu faço a seguinte pergunta. Já se imaginou passar 40 anos na mão dos nossos adversários ou adversário? Não deve ser nada fácil. Se calhar eu estou sendo muito radical. 40 anos é muita coisa. Se calhar 40 dias, não é? Ou se calhar 40 semanas, 40 horas. Vou diminuir. 40 segundos. Aí você deve estar pensando, mas esse cara está viajando. 40 segundos? Não estou viajando. Vou dar aqui um exemplo. As estatísticas mundiais dizem o seguinte, que a cada 40 segundos, uma pessoa morre de suicídio. Se suicida. Você conta aí, de 1 até 40.
e quando você terminar de contar, uma pessoa está se suicidando no mundo. Misericórdia. Isso pode estar representando um inimigo na vida da pessoa. Que inimigo é esse? A depressão. A depressão ela pode vir por dois meios. Ou ela pode vir pelo lado emocional, problemas emocionais, e causar tremenda tristeza ao ponto da pessoa querer tirar a vida, ou de problemas espirituais, pressões espirituais, na qual a pessoa não sabe explicar. Às vezes a pessoa está tudo bem com ela, e de alguma forma ela se sente triste, está correndo tudo bem, o casamento dela vai bem, o trabalho vai bem, se ela tem filhos também vai bem, o relacionamento dela social vai bem, e de alguma maneira ela tem ali uma tristeza que ela não sabe explicar. Isso também é a depressão espiritual, não é? Aí você deve estar pensando assim, mas depressão espiritual isso não tem nada a ver. Olha, diz aqui uma coisa, até hoje eu nunca vi ninguém querer morrer porque está feliz. Se você conhecer alguém que quis morrer porque tô tão feliz que quero me suicidar, eu não conheço. Se você conhecer, por favor, me apresente. Até hoje eu não conheci uma pessoa que estava tão feliz, tão bem e queria se suicidar. E eu acho que o suicídio é proveniente do lado espiritual ou por alguma razão muito forte emocional, alguma situação emocional que passou com a pessoa e a pessoa ficou com seja tão grande que ela perdeu o sentido de ela viver. Traumas, né? E, dando continuidade aqui o texto, Sansão, ele veio para libertar o povo, não é? Ele veio para libertar o povo e Deus o selecionou para isso, com essa função. E também creio que também Deus também tem isso para nós, Ele também quer nos libertar. Agora cabe a cada um de nós dar liberdade a Ele. Eu vejo pessoas, é tão sério, eu conheço, teve uma pessoa que eu conheci, que ele estava com um problema. E ele pagou 2.000 euros em uma vela para solucionar o problema. Resultado, ele nem solucionou o problema e ainda perdeu 2.000 euros dele. Por acaso é um empresário. E a vela também. Ainda perdeu a vela. Por acaso era um empresário bem sucedido financeiramente, mas não nas outras áreas. E ele acabou gastando o seu dinheiro, gastou a vela e não solucionou o seu problema. Mal sabia ele que bastava ele vir para a presença de Deus que os seus problemas seriam solucionados. Eu creio. Mas pronto. E ali Sansão nasceu. Como diz aqui o texto, esse rapaz cresceu, não é? E um dado momento da sua vida, ele se sentiu atraído por uma moça. E era uma moça do povo que estava oprimindo, Tem um partido pão aqui, é o partido da água. Do povo que estava oprimindo o povo dele. E ali lhe pareceu muito bem aos olhos aquela garota. E ele foi tomar conselho com os pais, mas já sabendo que não ia obedecer. Ali ele perguntou aos pais, se os pais disseram melhor não. Será que não existe aqui no nosso povo, né, que no caso você se interesse? E ele disse, não, eu quero ficar com ela. E ela não, ele, como era do outro povo, ele começou a se relacionar com ela e assim ele fazia o trajetório da casa da mãe e do pai dele para a casa dessa menina. E numa dessas vezes que ele estava nessa trajetória, nesse caminho, certa vez um leão veio para atacar ele. E a Bíblia relata que no momento que o leão veio para atacar ele, o Espírito de Deus se apoderou da vida dele. Amém, Jesus. E ele pegou o leão e dividiu no meio. E ali ele matou o leão. Pronto, passou. Dias depois, ele vinha passando novamente pelo mesmo caminho. E ali ele se apartando do caminho, foi ter com o leão. E ali ele viu que havia uma colmeia de abelhas. E ele tocou na colmeia de abelhas, provou e levou para sua mãe e para o seu pai também para provar. Só que, de acordo com o Velho Testamento, com a lei antiga, ele estava proibido de tocar em coisa impura. Isso era pecado. Isso era pecado. E além de trazer pecado para ele, ele também sem querer trouxe pecado para o pai e para a mãe dele. O que é que eu interpreto aqui? Quando a gente, no caso Sansão, matou o leão há alguns dias atrás, tá? Significa passado, não é? Quando a gente vai no passado buscar determinadas coisas, eita, Deus, fala, que não é do agrado de Deus, isso pode tanto contaminar a nós, como pode também trazer contaminação para os nossos. Quem está perto de nós. Quem está perto de nós. E ali ele acabou fazendo isso e guardou em segredo. Nem para o pai e para a mãe dele ele fez isso. E chegou o dia do casamento dele.
e ali muitas pessoas estavam presentes, e ele resolveu lançar um enigma, no qual ele dizia o seguinte: para as pessoas que decifrassem aquele enigma, ele daria 30 vestes de linho e 30 vestes de mudas, de roupas, não é? E ali as pessoas ficaram interessadas. Obviamente, quem não quer ganhar nada de borla de adivinhar um enigma e ainda ser presenteado? Ele lançou o seguinte enigma, disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E segundo a tradição judaica daquela época, o casamento durava 7 dias. E ele, durante o período de 7 dias, estava ali festejando e deu esse período para que eles pudessem adivinhar. Ele passou 1, passou 2, passou 3 dias e ninguém nada de descobrir qual era o enigma. O que fizeram? Foram nos bastidores, nas escondidas, fazerem pressão na esposa dele e ameaçaram ela de morte, inclusive a família dela, se não descobrisse até o final da festa, porque o prazo é até o final da festa. E ela ficou temerosa, não disse para Sansão que estava se passando e foi implorar ele para perguntar. E ele disse o seguinte: não, mas se eu não disse esse segredo nem para meu pai nem para minha mãe, como é que eu vou dizer para você? E ela ali implorou ao ponto de chorar, e insistiu. E quando chegou no 7º dia, antes da virada do sol, ele acabou contando o segredo para ela. E o que ela fez? Naturalmente, ela contou para os homens com medo. E ali eles chegaram para Sansão e disseram: o que é mais doce que o mel e o que é mais forte que o leão? Ou seja, decifraram, entre aspas, o enigma. Eles ludibriaram ali a situação, né? Enganaram Sansão. Mas na hora Sansão também percebeu que havia coisa errada ali. E ele disse: eu sei que vocês... Ele usou até a expressão: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Ele já sabia que eles tinham ido falar alguma coisa com a esposa dele. Ali ele se chateou muito, grandemente. E naquele momento, o Espírito de Deus mais uma vez tomou posse de Sansão, e ele desceu até o povo de Asquelon, os asquelonitas, e matou 30 homens, e ali tirou as 30 vestes deles para entregar, para cumprir com a palavra dele. Veja bem, ele não podia tocar em morto. Ele matou os homens, depois de matar, tocou as vestes, mais uma vez tocando em coisa morta, mais uma vez infringindo os princípios de Deus. E ali cumpriu com a palavra dele, tudo para honrar com a palavra dele. Temos que ver que se tudo aquilo que a gente for fazer para cumprir com a nossa palavra fere os princípios bíblicos. Amém, Jesus. Porque a partir do momento que a gente está ferindo os princípios bíblicos, isso não é benéfico. Com certeza isso não é bom. Não vem de Deus. E ali ele se ausentou, ficou muito chateado com a família da esposa dele, ficou muito chateado com a esposa dele. E depois ele regressou. Só que quando ele regressou, a esposa já tinha sido dada para outra pessoa, um colega dele. Já tinha sido dado para outra pessoa. E ali ele ficou muito chateado e disse: tá certo, agiu de má fé comigo. E ainda o segundo ele quis ali dar a volta na situação, dizer: não, você pode ficar com a minha filha mais nova e tudo. E ele ficou assim grandemente chateado. E o que ele fez? Foi procurar 300 raposas, pegou essas 300 raposas, ateou fogo nelas e soltou no meio do arraial, no meio das plantações dos filisteus, queimando ali muita coisa. O que eu aprendo aqui? Que Sansão, ele foi chamado para libertar o povo de Deus. Libertar o povo de Deus. E o que ele fez? Ele começou a mudar suas motivações corretas por motivações erradas. Ele estava começando a querer guerrear contra o povo adversário, o povo filisteu, ok, tá certo, só com as motivações erradas e com os recursos errados. Quando ele pegou as raposas e tocou fogo ali nas plantações, ele simplesmente só acabou danificando plantações que podiam eventualmente servir para alguém comer alimento. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas intenções e com aquilo, com as ferramentas que a gente usa para conseguir aquilo que Deus quer através de nós. Que muitas das vezes as nossas intenções podem refletir em ações más. A ação de Sansão perante aquela situação, em usar as raposas, não acabou surtindo efeito nenhum no propósito de Deus. Ali ele não começou ainda libertação nenhuma. Ele simplesmente só trouxe prejuízo. Que ele podia muito bem ter sido aproveitado para coisas boas e nem foi aproveitado nem do jeito nem de outro. Resultado:
uma atitude dele inconsequente, uma atitude dele com intenções imaturas, acabou gerando outras consequências. Resultado, mataram tanto a esposa dele como mataram o sogro dele. E ali ele ficou viúvo. E começou a guerra contra os filisteus. Ok, até aí tudo bem. Só que a motivação primordial dele era a vingança. Não era querer libertar o povo de Deus. Ele não foi chamado para se vingar. Ele foi chamado para libertar. Ok? Porque a palavra de Deus diz que a vingança pertence a Deus. Não pertence ao homem. Ele estava querendo agir de uma forma carnal, de uma forma impensada, de uma forma imatura. Não é? E ali ele começou a guerra entre os filisteus. E outra coisa que eu aprendo aqui nessa lição, ele falou de um segredo dele para a esposa. Ele teve boas intenções nesse caso, em falar um segredo em confiar. Só que a gente tem que tomar cuidado no seguinte: com quem a gente compartilha os nossos segredos. Porque vocês podem notar uma coisa. Santo Deus. Vai existir pessoas que a gente só vai ter um relacionamento de oração com ela. Vai existir outras pessoas. A gente vai ter um relacionamento só de pedir conselho. Vai existir outras pessoas que a gente vai ter um relacionamento até mesmo só de pedir dinheiro emprestado. Ou passear. Outras só de passear. Tá para perceber? E aí, por aí vai. Você nunca vai encontrar uma pessoa que agregue todas as qualidades que você quer. Raramente. Ou então, não posso dizer impossível, mas é quase impossível você encontrar uma pessoa que agrega todas as qualidades que a gente quer, que a gente deseja. Dificilmente ou quase impossível a gente vai encontrar uma pessoa assim. E a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente desabafa os nossos segredos. Porque ao desabafar o nosso segredo, isso pode gerar outras consequências. O Sansão teve uma boa intenção nesse caso, em desabafar o segredo dele para a esposa. Compartilhar, exercer né? a confiança. Mas até para desabafar o segredo, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento. Sansão não teve discernimento em desabafar o segredo dele. Ou seja, um pecado levou ao outro. Olha, veja bem, ele começou tirando o mel do leão. Se ele não tivesse tirado o mel do leão, ele não teria lançado o enigma. Ou seja, começou o pecado lá no leão. Não quando ele matou, mas quando ele foi tocar no que era morto. Não é? Ou seja, não vale a pena a gente estar ressuscitando o que está morto na nossa vida. O que está podre. O leão já estava podre, estava morto. Não vale a pena a gente ressuscitar o que já está morto na nossa vida. O que está podre, o que está enterrado, de ruim. Em nome de Jesus. E fica lá. A gente sabe que vai contaminar, deixa lá enterrado. Não vale a pena. Olha só o que aconteceu. Ele foi contar um segredo. O segredo gerou desperdício de coisas que poderiam ser aproveitadas, que foi o incêndio na lavoura, não é? E eventualmente a morte da esposa e do sogro dele. Ok. Passado mais algum tempo depois, Sansão se interessou por outra mulher. O nome dessa mulher é Dalila, não é? Ela também Dalila, né? Ela também, exatamente. Ela fazia também parte do povo dos filisteus. Só que essa, diferente da outra menina, vinha 100% com a intenção de descobrir de onde era o segredo da força de Sansão. Porque ninguém conseguia vencer Sansão, porque ele tinha uma grande força. Tinha uma força sobrenatural que Deus tinha dado a ele. Era a aliança que ele tinha com Deus, que estava nos seus cabelos. A aliança de Nazireu que ele tinha particularmente com Deus. E ali, ele começou a se envolver com ela ao ponto de se apaixonar. E chegou um certo dia que ela perguntou para ele: Sansão, de onde é que vem a tua força? E ele, enganando ela, disse: olha, minha força vem se alguém me amarrar com 7 tiras de couro e ainda ondas, e assim ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Pronto. Sansão dormiu, tranquilo, e ali ela fez exatamente como ele disse, pegou as cordas e amarrou ele. E ela foi e gritou: Sansão, os filisteus estão para chegar. E ali ele se levantou e quebrou as cordas. Não é? Ela percebeu que ele estava enganando ela. E ela insistiu dizendo: você está me enganando. Você está me enganando, Sansão. Diga para mim, onde é que vem a sua força? Preste bem atenção. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada com Deus foi o seguinte: Deus, ele tem várias maneiras de falar. Pois tem. Deus, ele pode falar tanto através de um profeta, tanto através da Bíblia, tanto através de louvor, como a outra circunstância que eu vou falar agora. Ele pode falar também através das circunstâncias, daquilo que acontece ao nosso redor. As famosas plaquinhas, né, que Deus coloca. Exatamente. E às vezes a gente ignora. Se vocês notarem, não foi levantado nenhum profeta para advertir Sansão de nada. Deus estava falando com Sansão através das circunstâncias.
era algo muito específico com ele, através das circunstâncias. E aparentemente parecia que Deus estava em silêncio, mas Deus não estava. Ele era que não Deus estava estava falando no silêncio dele para Sansão. Sansão é que não estava atento. Forte isso. Na primeira situação foi o caso do segredo com a até então esposa dele que tinha morrido. Deus mostrou para ele que ele não poderia falar dos segredos dele. Não poderia falar de maneira nenhuma do segredo dele. Principalmente que o que desrespeitava de onde é que vinha a força dele. Que ali mostrava a aliança que ele tinha com Deus. E até então, ele não tinha percebido isso, mas Deus tinha falado isso. E eu aprendo que Deus fala nas nossas circunstâncias. Muitas vezes também eu analiso minha vida, analiso o que está acontecendo e penso assim, A mais B mais C é igual a D. Às vezes a gente tem que estar atento. Nem tudo Deus vai falar, nem tudo é o lado espiritual. Precisa ter uma visão. Não, Deus nos deu inteligência. Amém, é verdade. Deus nos deu capacidade psíquica para poder raciocinar e analisar as coisas. Somos ser pensantes, não é? E é nessas horas que temos que usar essa capacidade que Deus também nos deu. É a inteligência ao nosso favor, não contra nós. E voltando aqui ao texto, mais uma vez ela perguntou para ele de onde é que vinha a força dele. E ele, mais uma vez, enganou ela. E disse que se ela amarrasse os cabelos dele, de certa maneira, e vincasse ali numa vara, ali ele perderia a força. Não é? E assim ela fez. E quando ele dormiu, ela fez exatamente o que ele disse. Mais uma vez ele estava enganando. E chamou pelos filisteus. Sansão, Sansão, os filisteus chegam. E ele levantou mais uma vez, a estaca voou longe. E ali ele fez isso por 3 vezes, enganou ela. Ela disse, você está me enganando, Sansão. Você está querendo me enganar, você não me ama. E começou ali a fazer o mesmo cenário parecido, a insistência da Dalila, só que com um fundo bem mais maligno do que a primeira. A primeira fez com o objetivo de salvar a família dela. A Dalila fez com o objetivo de ganhar dinheiro com isso. E o que acontece? Sansão, mais uma vez pela insistência, entrega o seu segredo. Não é? Dizendo ele, não, eu sou nazireu de Deus. Eu sou consagrado do ventre da minha mãe. Se cortarem meu cabelo, aí também vai a minha força. E ali ele dormiu. E quando ele dormiu, ela foi e cortou os cabelos dele. Todas as tranças do cabelo dele. E os filisteus realmente estavam intocados, estavam à espera, estavam escondidos. E quando ela disse, Sansão, os filisteus, ele estava todo amarrado. Quando ele levantou e pensou que iria se soltar, ele não se soltou. O Espírito de Deus tinha saído dele. E ali, ele foi preso e ali furaram os 2 olhos dele. Se vocês notarem, no começo aqui, diz que Sansão se agradou muito aos olhos, tanto como diz respeito à primeira esposa dele, como também a Dalila. Sabe o que significa? Que muitas das vezes o mesmo veículo condutor que pode te levar a pecar, pode também ser o mesmo veículo condutor que pode te levar à vergonha. Que o inimigo te usa para te envergonhar. É verdade. Eles envergonharam Sansão. Algumas traduções dizem que furaram o olho dele, outras dizem que arrancaram. Mas se furaram, arrancaram, independente, ele ficou cego, ficou inválido. E ali levaram ele para moer no moinho. E Sansão começou a moer no moinho, não é? E ali fizeram ele de escravo, ele era escárnio para os filisteus, não é? E conforme Sansão ia moer no moinho, ao mesmo tempo, Deus também estava moendo os sentimentos de Sansão. Deus estava trabalhando no profundo, no íntimo de Sansão, no arrependimento dele, fazendo ele refletir. Ao passo que ele ia girando, Deus fazia ele refletir em tudo aquilo que estava acontecendo. E muitas pessoas achavam que era o fim dele. Como também acredito que muitas pessoas acham que também é o teu fim. Mas eu te garanto uma coisa, enquanto houver vida, ainda há esperança. Eu creio em nome de Jesus. Enquanto houver vida, há esperança. E à medida a mudança e a transformação. E à medida que Sansão ia girando, o cabelo dele ia crescendo. E as pessoas nem se aperceberam disso. E Deus estava restaurando a aliança dele Deus. Novamente com Sansão. Sansão ia se arrependendo. E conforme ele ia se arrependendo, também o cabelo dele ia crescendo. E um certo dia, os filisteus resolveram fazer uma festa para escarnecer de Sansão. E disseram assim, olha, vamos trazer Sansão aqui para o nosso meio, deixar ele aqui nas colunas para ficar zombando dele. Ah, ótima ideia, vamos lá pegar ele, Sansão.
pegaram ele e colocaram entre as duas colunas. E Sansão ficou ali, toda a gente, todo aquele reino ali dos filisteus ficaram escarnecendo, rindo, debochando de Sansão. E ali Sansão fez a sua última oração a Deus e disse assim: Deus, me conceda só mais uma vez, Senhor, a força. E ali, pela última vez, o Espírito Santo se apoderou da vida de Sansão. Amém, Jesus. E ele colocou os pináculos abaixo, de maneira que derrubou todo o templo, matando milhares de pessoas. E a Bíblia relata que Sansão, em 25 anos que liderou o povo de Israel, ele matou mais pessoas na sua morte do que em vida. Mais pessoas na sua morte do que em vida. Qual é a lição que eu tiro aqui de Sansão? Que não vale a pena, gente, a gente ver os nossos inimigos morrendo se a gente for junto. Não vale a pena. Mas vale, sabe o quê? A gente orar, abençoando os nossos adversários, pedindo a Deus para dar muita saúde, para que eles possam contemplar o tamanho da obra que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. Creio, Deus. Porque eu acredito, à medida que você abençoa o teu adversário, a bênção vem duplamente para ti. É verdade, Senhor. Eu acredito. Porque Jesus também morreu por eles. Exatamente. A Bíblia, no momento nenhum, manda a gente orar amaldiçoando o nosso adversário. Não, manda a gente abençoar cada um deles. Manda a gente bendizer os que nos amaldiçoam, amar os que nos perseguem. É esse o mandamento bíblico. Portanto, gente, não vale a pena a gente se esforçar para querer derrubar os nossos adversários, se no fim da linha a gente também vai cair junto. Mas vale você orar, pedindo a Deus para que abençoe cada um deles. Forte. E na medida que você for pedindo que Deus abençoe eles, que eles também possam ver o manifestar Deus na tua vida. Amém, que Jesus, você eu creio. Possa ser, através da sua vida, Manifesta-se, Senhor, sal e luz na vida de cada um deles. Que possa ficar essa lição na nossa mente e principalmente no nosso coração. Quero encerrar essa ministração pedindo a minha esposa para fazer uma oração. Amém? Mas antes de fazer uma oração, eu gosto muito do meu esposo pregar. É porque ele é muito diferente do que... A maneira que ele prega é muito diferente da minha, né? Eu sou mais, assim, pentecostal, ele é mais tradicional, sabe? Mas é muito interessante, foi muito interessante esta palavra que o Senhor colocou ao teu coração. Uma coisa que eu achei interessante quando ele falou que quando a última vez, né, que o Sansão estava deitado na cama, que a Dalila gritou assim: Sansão, os filisteus, né? E ele se levantou. Quando ele se levantou, ele achava que o Espírito Santo de Deus ainda estava com ele. Sabe o que é que eu aprendi? É que o Espírito Santo, quando ele sai em silêncio e a pessoa não se apercebe. Porque se ele achasse que não tinha força, com certeza, não é? Ele não teria tomado aquela atitude. Mas ele levantou como das outras vezes. Que também a gente reflita em relação a isso. Entendeu? Outra coisa que eu achei muito interessante é isso que meu esposo está falando sobre os nossos inimigos, não é? Às vezes, os nossos inimigos estão muito próximos a nós e eles estão em oculto. A Dalila era um inimigo oculta de Sansão. É verdade. Ela era uma inimiga oculta dele, só que ele não se apercebia disso, não é? Ela, digamos, né, pisou na bola 1, 2 e ele não acreditou. Ele brincou, percebe? Porque ele confiava no histórico dele, no passado dele, que ele venceu, matou o leão, ele venceu também ele matou 30 homens de uma só vez, caçou 300 raposas, não é? Porque caçar raposa não deve ser fácil, imagina 300, não é? E eu acho muito interessante e incrível que ele já tinha passado por uma experiência anterior, que foi com a esposa dele, né? Ele tinha passado por experiência anterior com ela e mesmo assim repetiu o mesmo quadro. E quando o meu esposo falou aqui buscar coisas do passado, foi isso que ele fez também. Ele reproduziu o mesmo erro que teve no passado no presente. E isso é muito interessante a gente refletir,
Porque se você percorre os mesmos caminhos, se você percorre o mesmo caminho, pode ter certeza, você vai chegar sempre no mesmo destino. Você quer mudar de destino, você mude os seus caminhos, você mude a sua conduta. Às vezes a mudança que eu tanto quero e que você tanto quer e precisa não está no outro, não está no teu marido, não está no teu filho, não está no teu chefe, não está nos teus vizinhos, está em ti, está em mim. Que a gente possa aprender com esta palavra que meu esposo trouxe, com a vida de Sansão, porque é muito real, existe muito Sansão aqui presente, existe muita Dalila no nosso dia a dia. O homem, ele tem que saber, ele tem que... Engraçado, a gente está estudando e tem um colega nosso e ele fez uma comparação, né? Ele já tem 20 e poucos anos e ele falando da preocupação dele em arranjar uma esposa, não é? E ele falou assim, o carro é igual a mulher, eu me preocupo muito na escolha do carro, não é? Às vezes as pessoas se preocupam mais com a escolha de um carro, de uma casa, até mesmo de um ginásio, mas não é criterioso na escolha da pessoa que vai casar. E de repente, essa má escolha pode te levar a um fim como o de Sansão, que foi o fim que Deus não projetou. Esse fim de Sansão não foi o fim que Deus projetou para ele. Não foi, não é? Mas Deus, ele é misericordioso. Muito obrigada pela palavra que Deus colocou no teu coração. Eu vou ficar caladinha, porque senão vai ser uma pregação em cima da outra pregação, e a unção dele passou um bocadinho para mim, não é? Outra coisa que o Senhor falou no meu coração, você que está escutando essa mensagem, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelo seu cônjuge, acredite no seu marido, invista na sua esposa, o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro, o seu melhor cúmplice, o seu melhor parceiro, a pessoa que tem que te dar mais prazer. Depois de Deus, tem que ser o teu companheiro, no qual você tem que dividir tudo. Eu e meu esposo, Deus colocou no meu coração para nós fazermos uma série de pregações para casais, não é? E vamos com o tempo vamos fazendo e tudo, não é? Casais vinham de famílias que não eram funcionais, de famílias disfuncionais, porque é muito fácil quando você vem de uma família funcional, né? E quer construir uma família, não é? Você traz toda aquela bagagem e reproduz. Mas quando você vem de uma família disfuncional e que você quer transformar a tua família em uma família funcional, vamos orar um bocadinho, tá bem? Pai Santo e Pai querido, na autoridade que há no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela vida do meu esposo. Quero te agradecer, Pai, pelo plano da salvação. Quero te agradecer porque tu enviaste Jesus Cristo para morrer por mim, por ele e por este amado que está escutando esta mensagem. Deus, eu sou grata, Deus, na autoridade que há no poder do teu nome, Jesus Cristo, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas e sei que tu vais fazer, Senhor. Que a gente possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprender com os erros de Sansão. Eu não preciso passar o que Sansão passou, sabe por quê? Porque tu deixou escrito na tua palavra, Deus. Porque o sábio é aquele, Deus, que ele observa e não pratica os mesmos erros. Pai, eu continuo usando o meu esposo, sendo mestre, sendo pregador da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado e Pai querido. Abençoa a vida do meu esposo, abençoa a vida, Pai, do meu irmão, da minha irmã, do meu amado e da minha amada que está escutando essa mensagem. Que essa mensagem transforme, Pai, a sua vida. Abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer, quero que você se sinta mesmo abençoado, se sinta feliz e transformado através dessa mensagem, porque nós estamos aqui. Nunca se esqueça, é para servir você. Nós estamos aqui para te ajudar. Se você está precisando de oração, você coloca lá na mensagem privada ou nos comentários. Não é vergonhoso, sabe por quê? Porque o reino é isto, é servindo uns aos outros. Nós estamos aqui para
regozijar com a tua felicidade, chorar contigo. É isto que a Bíblia diz que nós temos que fazer. E nós estamos aqui porque nós acreditamos num Deus que tem compaixão, um Deus que te ama tanto que hoje já é mais de 1h e nós estamos aqui para propagar a palavra, proclamar a palavra do Senhor Jesus na tua vida. Sinta-se amado por Jesus Cristo, porque Ele te ama e quer ficar contigo no teu coração. Muita paz no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.